Olá, eu me chamo Kaline, sou aluna de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Campinas e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Afetividade na Escolha Profissional, Professores Marcantes, que foi desenvolvido em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Elvira Cristina Martins Tassoni. O objetivo desse estudo foi investigar os indícios relacionados aos modos de afetar de professores percebidos por alunos do terceiro ano do ensino médio em seus processos de escolha profissional. E a questão problema foi: de que forma as ações dos professores afetam a escolha profissional de alunos do terceiro ano do ensino médio? Para contar um pouquinho de como é o método dessa pesquisa, né? Inicialmente, o instrumento que utilizamos para a produção do material empírico foi o questionário, que foi aplicado com 289 alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio. E esses alunos eram alunos de 10 escolas diferentes, localizadas em 4 cidades da região metropolitana de Campinas, que fica no estado de São Paulo, Brasil. Para a construção da nossa metodologia, nós nos inspiramos na proposta do materialismo histórico dialético, proposto por Marx, principalmente na questão da superação da dicotomia quantitativo-qualitativo que é proposto por essa teoria, uma vez que ambas as formas investigativas foram relevantes para esse estudo, então as duas foram muito importantes para a análise desses resultados. Então, as análises quantitativas, ancoradas também em processos estatísticos que nós utilizamos, deram base para a construção de análises qualitativas sobre o material. A afetividade é um conceito central no nosso estudo, então é muito importante a gente compreender um pouco sobre esse conceito para conseguir estudar mais sobre essa temática. Muitas vezes a afetividade ela é confundida como sinônimo de carinho, amor, proximidade. E é importante a gente destacar que o conceito de afetividade engloba sim essas questões de aproximação, amor, carinho, mas não se restringe a elas. A afetividade é um conceito mais amplo que vai envolver aspectos de tonalidades diferentes, podendo ser no âmbito de tonalidades agradáveis ou também de tonalidades desagradáveis. Então, para a gente compreender um pouco mais sobre esse conceito. E, para isso, a gente também trouxe dois autores que vão discutir um pouco sobre esse conceito para fundamentar o nosso estudo. Spinoza é um desses autores, né? Spinoza é um autor monista, então ele se contrapôs ao dualismo que existia antigamente, né? Que via razão e emoção, corpo e mente como aspectos separados, dualizados. A proposta de Spinoza, né, como autor monista, é que razão e emoção, corpo e mente são aspectos que compõem uma mesma substância, então eles estão relacionados, né? Essa visão do monismo, da relação entre esses aspectos. O conatos é um conceito central também na sua teoria, que seria a energia vital que existe em cada um de nós e que nos é essencial à vida. Então, uma energia que nos move, né? E também a potência de agir é um outro conceito bastante discutido pelo autor, que é a potência de ação para atuar no mundo, né? Que nós temos. Ele também vai discutir a existência de 3 afetos primários, né? Então, a alegria, a tristeza e o desejo. Ele diz que a alegria seria a passagem para um estágio mais potente do ser, então um aumento dessa potência de agir, enquanto a tristeza seria a passagem para o estágio menos potente, então essa redução da potência. Pensando em todos esses conceitos, a gente pode então dizer que os afetos modificam o conatos do ser humano, aumentando ou diminuindo a sua força vital, o seu conatos, né? E consequentemente também a sua potência para ação. Então, os afetos vão mobilizando essas mudanças dentro do ser humano, né? De aumento ou diminuição dessa potência também. Vygotsky também é um outro autor de referência para o nosso estudo, então ele foi quem elaborou a teoria histórico-cultural. Um conceito muito importante na sua teoria para a gente pensar a afetividade é o conceito de mediação, então, que nossas relações no mundo são mediadas, né, por elementos mediadores ou por outras pessoas, né? E também um outro conceito muito importante é a atribuição de significados e sentidos. Os significados para ele teriam
uma dimensão mais compartilhada socialmente. Então, o significado das coisas de forma mais compartilhada mesmo. Agora, os sentidos teriam um caráter mais individual, o sentido que cada um atribui às coisas, às experiências, às relações, vai depender das experiências que essa pessoa viveu ao longo da sua vida e também das experiências de mediação, né? Como foi essas mediações que ela vivenciou. Então, o sentido que cada pessoa atribui para a reação do outro ou para um acontecimento que é muito individual, né, dessa pessoa, o sentido que ela vai atribuir a essas questões, é marcado pelo repertório cultural dela, que envolve também essas experiências que ela vivenciou ao longo de toda a sua vida. Bom, agora para apresentar um pouquinho dos resultados, né, a gente trouxe aqui o resultado de 2 grupos do estudo, né? Então, a gente perguntou a esses alunos por quais motivações eles escolheram uma determinada profissão. Então, qual aspecto foi motivador para essa sua escolha? Então, a gente trouxe o grupo de alunos que disse que os professores marcantes que ele teve na sua vida foi um aspecto motivador na sua escolha, e os alunos, um outro grupo, que disse que a afinidade e domínio com o conteúdo foi um fator que motivou e influenciou essa sua escolha. E é interessante ressaltar que esse grupo também de alunos que disseram da afinidade e domínio do conteúdo, eles também afirmaram se recordarem de professores marcantes em sua trajetória escolar. Bom, nós perguntamos, né, indagamos aos alunos quais foram algumas das marcas deixadas por esses docentes, se foram aspectos agradáveis ou se foram marcas desagradáveis. E a maioria dos estudantes dos 2 grupos disseram que esses professores foram marcantes por um sentido bom, então 97% no primeiro grupo e 93% no segundo. Então, foram resgatadas predominantemente experiências agradáveis com esses professores que marcaram esse momento da escolha profissional. Também perguntamos para os alunos, né, quais eram algumas das características desses professores. Então, como era essa relação entre os alunos e os docentes? O primeiro grupo, que é desse primeiro gráfico que eu estou mostrando, as características mais citadas foram atencioso com os alunos, fazia boa explicação, preparava bem as aulas e grande conhecedor do conteúdo. Já no segundo, o que se destacou foi o grande conhecedor do conteúdo, preocupado com o aprendizado dos alunos, a boa explicação, a atenção e o respeito. Então, nós percebemos que foram evidenciados muito o apoio, as práticas pedagógicas e o domínio que esses professores têm das disciplinas. Então, foram ressaltados tanto aspectos pessoais da relação do aluno dos professores com esses alunos, então o apoio, o incentivo que ele dá nesse momento, mas também questões relacionadas à sua prática pedagógica em sala de aula. Então, como que ele explica, como ele prepara as suas aulas e o domínio que esse docente tem da disciplina, que é um fator que afeta esses alunos também nesse momento. Os alunos também foram convidados a contarem um pouco mais de como foi essa experiência com esses docentes. Então, de que forma as ações dos professores afetam esse momento da escolha profissional a partir desses relatos dos alunos, né? Aqui em amarelo, eu coloquei algumas das questões bastante citadas pelos participantes. Então, muitos deles citam as características dos professores como algo que marcou essa relação e também esse processo de escolha profissional, as estratégias de ensino do professor, então como que ele planejava, como ele organizava, como ele preparava suas aulas, o apoio do docente nesse momento foi muito ressaltado pelos alunos, então o professor está lá, incentivá-lo, ajudá-lo a conhecer mais sobre as carreiras, tudo isso vai afetar muito fortemente esse processo. O domínio que o docente tem da disciplina também foi um aspecto que influenciou bastante esses alunos e que afetou essas marcas recordadas por eles a respeito desses docentes. Alguns também relatam o professor como inspiração, então se inspirando nesse professor e buscando uma profissão que pode ser parecida com que aquele professor exerce, e também a aproximação do aluno com uma determinada disciplina ministrada por esse docente. Então, a relação estabelecida entre professor e aluno afetando a aproximação do aluno com o objeto de conhecimento e também o seu processo de escolha profissional lá na frente, né, dependendo da profissão que o aluno vai escolher.
Aqui eu trago algumas falas dos alunos que representam algumas dessas questões que eu comentei anteriormente. Então, um deles diz: tinha um professor no primeiro ano do ensino médio que me apoiava em tudo, e com todo o conhecimento dele, eu ficava com vontade de ser igual a ele. Então, esse professor como inspiração. O segundo diz: antes de conhecê-lo, eu não gostava muito da disciplina de história, não entrava na minha cabeça. Porém, após conhecê-lo, eu criei um gosto pela matéria. Conseguia tirar boas notas e, graças a isso, eu me decidi em relação à minha profissão, além da influência de outros professores também. E por último, diz: ela sempre me ajudava quando eu mais precisava, nunca deixava de se preocupar comigo. Então, a questão do apoio, da ajuda e do incentivo desse professor. Agora, a gente buscou também relacionar esses resultados que nós encontramos com os autores de referência no campo da afetividade que nós utilizamos, né? Bom, em relação a Spinoza diz, ele vai tratar sobre 3 formas diferentes de conhecimento, que é o conhecimento pela opinião, o conhecimento pela convicção e o conhecimento científico. Segundo ele, quanto mais claras forem esses conhecimentos, as informações sobre o assunto, quanto mais conhecimento você tiver sobre determinada questão, mais clara vai ser sua ideia sobre isso, e isso tende a gerar ideias adequadas, atuando no campo do aumento da potência para a ação. Então, pensando isso no momento da escolha profissional, quanto mais informações os alunos têm a respeito das diversas profissões, quando o professor apoia ou o professor incentiva e está junto nesse momento, isso tende a aumentar a potência de ação dos alunos nessa decisão, então deixando-os mais seguros, confiantes da sua decisão, né? E também foram predominantemente, pensando na teoria de Spinoza, recordados afetos no campo da alegria a respeito desses professores, que potencializaram a ação desses alunos. Pensando em Vygotsky, né, a qualidade das mediações vivenciadas por esses alunos durante todo o processo escolar afetou esse momento da escolha profissional e também as lembranças que eles trazem desses docentes, né? Como que eles lembram dessa relação entre aluno-docente e como isso afeta também o seu momento de escolha profissional, né? Tanto no campo do apoio, do incentivo, como também na aproximação com uma determinada disciplina. E também no campo do sentido, que é um outro conceito discutido pelo autor, né? O sentido atribuído às ações e às formas de atuação do professor em sala de aula pelo aluno, e no momento da escolha profissional também, o sentido que o aluno atribui a essas questões vai afetar esse momento de formas distintas, como eu disse, no campo do apoio, do incentivo, ou também sendo na questão da aproximação com o conteúdo, afetando esse momento da escolha profissional. Bom, as considerações finais, então a gente entende que o contexto escolar e a relação desenvolvida entre professores e alunos mobilizam afetos que podem influenciar o processo de escolha profissional dos estudantes, como isso é entendido por eles mesmos, né? Eles percebem esses afetos como motivadores nesse seu processo, né? Que os professores ou a afinidade com o conteúdo foram aspectos que motivaram esse processo. As vivências com os docentes que afetaram as construções que os alunos puderam fazer a respeito das possibilidades de escolha. Então, a forma como o docente se relaciona com a sua profissão, né, o ser professor e até com os alunos, vai afetar as construções que os alunos vão fazer a respeito das profissões, das possibilidades de escolha, deixando mais confiantes, mais seguros nesse momento da escolha, né, e contribuindo para esse processo. Então, a gente destaca a importância da formação docente, dos professores entenderem o seu importante papel nesse momento da vida dos alunos, né? Como ele afeta as diversas construções que os alunos vão fazendo ao longo de toda a trajetória escolar e também o momento da escolha profissional, né? As práticas dos professores em sala de aula e a relação que desenvolve com o objeto de conhecimento, com as disciplinas, afeta o aluno, podendo promover a aproximação ou distanciamento com determinada disciplina, ou também pode afetar pelo apoio e incentivo, deixando o aluno mais seguro com a sua decisão. Essas são as minhas principais referências e muito obrigada!